Sejam bem-vindos e bem-vindas à live. Vamos começar aí a nossa live falando sobre maturidade. Vamos começar então. Vamos começar falando sobre sinais. 5 sinais de que você é uma pessoa madura. Boa noite, Camila. Boa noite, gente. Bom, vamos lá, né? Eu separei aqui alguns tópicos para conversar com vocês sobre esse assunto. A gente sabe que não necessariamente, não é porque nós nos tornamos adultos, não significa que nós somos maduros. Obrigada, Hélia. Obrigada. Não é porque nós nos tornamos adultos que automaticamente a gente se torna maduro, né? A gente sabe que existem muitos adultos, muitas pessoas que ainda possuem comportamentos infantis. São adultos, mas não são maduros. Possuem comportamentos infantis. A gente vê isso diariamente ao nosso redor. As pessoas que parecem crianças em corpos de adultos. Elas não assumem responsabilidades, elas não controlam a si mesmas, elas são incapazes de assumir compromissos, não conseguem controlar a sua vida, né? São egoístas. A gente vai falar também ao longo dessa semana sobre imaturidade emocional. E pessoas também que não conseguem tomar as rédeas da própria vida, que se tornam dependentes tanto financeiramente quanto emocionalmente dos pais ou dos parceiros, de outras pessoas, né? E elas nunca aceitam, por exemplo, decepções, elas não aceitam expectativas que não são atendidas. Pessoas imaturas têm todas essas características. E por que é importante amadurecer? Por que a gente precisa amadurecer? Gente, eu separei aqui, né, a definição do termo, da palavra amadurecimento. O termo amadurecimento faz referência a um vegetal que, quando se encontra na plenitude das suas funções biológicas, tanto para a reprodução quanto para servir de alimento, ele amadureceu, esse vegetal amadureceu. Então é na maturidade que o fruto está pronto para ser utilizado, para ser consumido, para ser assimilado e para nutrir. Da mesma forma que acontece com o vegetal, acontece com o ser humano. Quando a gente amadurece, significa que você está no ápice das suas capacidades, suas habilidades de relacionamentos interpessoais, profissionais. Então, é esperado que o adulto, e não crianças e adolescentes, alcance esse nível de maturidade, né? Porém, a gente sabe que não é bem assim que acontece. Nem sempre a sua idade física é acompanhada de amadurecimento emocional. E a maturidade, gente, ela nos possibilita ser mais felizes, tanto com as nossas próprias vidas, quanto com os nossos relacionamentos, de uma maneira geral. Ela nos traz qualidades que viabilizam a autossuficiência, a autogestão, a ter melhores e mais significativas interações com as pessoas ao nosso redor. Também nos capacita profissionalmente, né? Foi uma das questões que eu anotei aqui. Nos capacita profissionalmente, aumenta as suas chances de receber oportunidades, de receber promoções. Por quê? Ao contrário de uma pessoa imatura que não está apta para assumir responsabilidades. Então, pessoas imaturas, dificilmente você vai ver uma pessoa imatura conseguindo maiores oportunidades de trabalho, promoções, porque ela não está apta a assumir responsabilidades. Então, a imaturidade basicamente coloca alguém numa posição onde ela vai ter interações limitadas e algumas vezes superficiais no mundo. Isso é o que acontece com pessoas imaturas. Então vamos começar a falar sobre os sinais. Quais são os 5 sinais de que você é uma pessoa madura? Vou falar sobre o primeiro sinal. Você é capaz de tomar decisões. Pessoas maduras são capazes de tomar decisões. Essa é uma excelente maneira de medir a sua autonomia, de medir a sua maturidade emocional, porque reflete o grau em que você aprende a ser autossuficiente. Por quê? Tomar uma decisão implica você escolher uma opção, né? Quando
quando a gente precisa tomar decisões, a gente tem que escolher. Nós temos aí várias opções, a gente precisa escolher, tendo que abrir mão do restante, assumindo as consequências desse ato. E para muitas pessoas isso é um grande desafio, você ter que tomar uma decisão, assumir as consequências das suas decisões é um grande desafio. Mas pessoas maduras conseguem tomar decisões por si só. Elas assumem as responsabilidades, elas assumem as consequências das suas decisões, das suas escolhas. E eu coloquei aqui um fato, né? Constatou-se que aqueles que tendem a ser indecisos levam mais tempo para escolher um caminho, precisam de mais informações para isso e relutam em decidir. Na verdade, eles se sentem oprimidos por perceberem as situações como ameaçadoras, como mais ameaçadoras do que são, e por não confiarem em seus próprios recursos para enfrentá-las. Assim, é comum que busquem um apoio excessivo no seu entorno. Então, pessoas imaturas têm muita dificuldade em tomar decisões sozinhas. Elas se sentem pressionadas, elas se sentem oprimidas, elas ficam indecisas, elas não sabem qual caminho seguir, e aí elas precisam pedir o tempo inteiro ali um apoio emocional, ou então pedem para outra pessoa tomar a decisão por elas, porque elas são incapazes de decidir e de assumir essa responsabilidade. Então, pelo contrário aqui, a maturidade emocional nos permite enfrentar a incerteza com serenidade e assumir seu controle, sabendo que ainda que a nossa escolha esteja errada, a gente pode assumir as consequências e mudar de rumo. A gente sabe que nem todas as escolhas que a gente vai fazer na vida vão ser escolhas certas. Né? A vida ela é cheia de incertezas. Então, mas em algum momento a gente precisa escolher. Pode ser que uma escolha que eu faça, um caminho que eu decida seguir, lá na frente eu vou me arrepender. Eu vou perceber que não foi uma escolha boa para mim. Foi errado, não foi legal. Só que se eu sou uma pessoa madura, eu percebo isso, eu entendo isso, eu assumo a consequência disso. E depois eu mudo caminho, eu mudo rumo. Estou aprendendo, tinha uma pessoa que fazia isso por mim. Pois é, a gente precisa aprender. Se nós somos pessoas maduras, a gente aprende a assumir as consequências pelas nossas próprias escolhas, a gente sabe decidir sozinhas, tomar as nossas próprias decisões, sem precisar ficar dependendo que outra pessoa decida por nós. A gente tem que decidir, nós somos adultos, não somos mais crianças. Quando a gente é criança, nossos pais decidem pela gente, né? Até uma certa idade. Decide a roupa que você vai vestir, decide até que horas você vai jogar videogame, decide o que você vai comer no almoço. Seus pais decidem por você, você é criança. Então você não tem autonomia ainda para tomar as suas próprias decisões. Mas quando você é adulto, um adulto maduro, você precisa ter essa autonomia. Você precisa decidir por si só. Você é adulto. Então, tome as suas próprias decisões e assuma as consequências dessas decisões. Isso é um sinal de maturidade. Um outro sinal de que você é uma pessoa madura, você sabe dizer não e basta. Você sabe dizer não. Pessoas maduras sabem dizer não. Dizer eu não quero, não estou com vontade, não concordo, eu não aceito isso. Isso é sinal de maturidade, quando você consegue dizer não. Pode ser difícil. Isso eu sei que é uma coisa muito difícil. Muitas pessoas falam pra mim, Lizzy, eu tenho muita dificuldade em dizer não. É difícil pra mim falar não. Porque a maioria de nós cresce com a ideia de que a gente precisa agradar todo mundo. A gente não pode falar não. O que o outro vai pensar de mim se eu falar não pra ele? A gente tem que agradar. Mas uma pessoa madura, quando ela se percebe recusando, ela consegue falar não com naturalidade a pedidos, a situações, eventos que ela não quer participar. Você fala não e pronto. Tem que ser natural, isso não tem que ser algo ruim.
Recusar a fazer um favor, recusar um convite, um encontro que você não tá a fim de ir, um evento que você não quer ir, um favor que alguém te pediu, mas que você não tá com vontade de fazer, ou você tem outras prioridades. Sair de um relacionamento abusivo, defender os seus direitos. Tudo isso são sinais de que você é uma pessoa madura. São pequenas ações. E geralmente essas ações surgem como consequência de um grande trabalho interior. Você precisa fazer um trabalho interno para chegar nesse ponto de falar não. Não, eu não quero. Não gostei disso. Não foi legal a sua atitude. Eu não tô afim. Você não precisa ficar dando desculpas. Esses dias eu tava até conversando com uma aluna minha de inglês. O tema da aula era sobre desculpas, você dar desculpas, né? Boas desculpas, desculpas ruins. E aí a gente conversando, perguntei pra ela, né, se ela costumava dar desculpas. Ela falou, não. Quando eu não quero fazer alguma coisa, quando eu não quero ir em um lugar, eu falo a verdade. Eu não fico dando desculpas. Fico inventando desculpas. Eu só falo a verdade. Olha, não quero ir não. Hoje eu não tô afim. E é assim que deveria ser. Esse deveria ser o normal. Né? Mas parece que as pessoas ficam chateadas. E pessoas maduras não deveriam ficar chateadas se você receber um não. Isso também é um sinal de maturidade. Você recebe um não, gente, receber não é normal. A pessoa não quer ir. Ok, a gente marca outro dia, a gente faz outro dia, não tem problema. Pessoas maduras também sabem receber um não. Elas sabem dizer não e sabem receber não. A gente tem que entender as vontades da outra pessoa. Nem sempre a outra pessoa vai estar afim da mesma maneira como você tá. E tudo bem. Isso é sinal de maturidade. Saber dizer não. Saber dizer basta. Para qualquer coisa que você não queira fazer. Diga não. Não tem problema. A outra pessoa tem que entender. Se ela não entender, problema dela também, né? Então, saiba dizer não. Um outro sinal de pessoas maduras. Você assume a responsabilidade por si mesmo. É aquilo que eu costumo falar da autorresponsabilidade. Então, ser uma pessoa madura significa assumir responsabilidade por si mesmo, pelo seu próprio bem-estar, deixando de colocar esse peso nas mãos de outras pessoas. Ser uma pessoa madura significa você abandonar o seu papel de vítima. Você para de culpar os outros pela situação que você está vivendo. Você assume o comando da tua vida. Você assume o controle da tua vida. Isso é ser uma pessoa madura. Sai do papel de vitimismo e assume o controle. Você para de culpar os outros. Eu postei esses dias, eu falei nos stories esses dias. Você assume os seus BOs. Você não acha que o outro é culpado pela situação que você está vivendo hoje. Você entende que a culpa dos seus fracassos e das suas vitórias é sua, não é do outro. Você entende que você é responsável pelas suas escolhas e pela sua vida. Isso é autorresponsabilidade. Você se responsabiliza por tudo que acontece na sua vida, pelo seu bem-estar, pelo seu autocuidado, pelo que você está fazendo ou não está fazendo por você mesma. Eu tô essa semana, desde semana passada, no desafio da produtividade, né? Tô com um grupo do WhatsApp, uma galera lá participando. Hoje eu comecei também o programa Mude para o Bem. A gente começou hoje, vão ser 24 dias aí. E a proposta são mudança de hábitos, muito bom, muito legal, né, a proposta. E é sobre isso, eu postei também hoje nos meus stories. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que praticar o autocuidado por mim. Não é outra pessoa que vai fazer por mim, sou eu mesma que vou praticar o autocuidado, que vou cuidar de mim. Se eu quero emagrecer, quem vai fazer isso por mim? Vai ser a nutricionista? Vai ser o personal trainer? Não, eu vou fazer. Ele pode me orientar, mas quem tem que decidir e tomar atitudes e realizar sou eu. Eu que tenho que fechar minha boca, eu que tenho que fazer minha reeducação alimentar, eu que tenho que sair da cama, colocar minha roupa, ir para academia ou fazer minha atividade física na rua, seja lá onde for.
Mas sou eu que tenho que fazer, não é ninguém que vai fazer por mim. Quando a gente é criança, nosso pai, nossa mãe, pega a nossa mãozinha e vai nos guiando para o que a gente tem que fazer. Quando a gente é adulto, não, a gente que faz. E ai da gente se a gente não fizer. Se não fizer, quando você quer comer, se você não fizer a comida para você, como é que você vai comer? Se você não cozinhar para você. Você tem opções, claro, você pode pedir um iFood, pode pedir uma quentinha. Mas se você não tiver essa opção e você quer comer, quem que vai fazer a comida para você? É você. Quando a gente é criança, a nossa mãe, nosso pai faz a comida pra gente, dá na nossa boquinha. Adulto não. Você tem que fazer. Você tem que se virar. Então, assumir a responsabilidade por si mesmo. E aí eu coloquei aqui. Aqueles que amadurecem emocionalmente conseguem encontrar o seu próprio centro dentro de si, não procuram mudar os outros e nem esperam que os outros tragam a felicidade que não oferecem a si mesmos. Então, você não procura mudar a outra pessoa, você não espera que a sua felicidade dependa de uma outra pessoa. Você consegue ser feliz por si só. Você tem que ser feliz por você. Você tem que ser uma pessoa completa. E aí, se surge uma outra pessoa na tua vida, essa outra pessoa vai surgir para somar. Ela não vai surgir para te fazer feliz. Pode repetir? Posso repetir, Camila. O que eu quis dizer aqui é o seguinte, né? Pessoas que amadurecem emocionalmente conseguem encontrar o seu próprio centro dentro de si. Não procuram mudar os outros e nem esperam que os outros tragam a felicidade que não oferecem a si mesmo. Porque basicamente é isso. Você precisa encontrar a felicidade por si só. E aí, falando sobre relacionamentos, né? Você precisa ser completa sozinha. Você precisa ser uma pessoa completa. Quando você encontra essa plenitude em si mesma, sozinha, você precisa estar feliz sozinha. Quando você entra num relacionamento com uma outra pessoa, a outra pessoa ela vai entrar para somar. Você não pode colocar a responsabilidade da tua felicidade na vida do outro. Porque você já é feliz, você já está bem. O outro vai entrar para somar. Ele não pode ser o responsável pela tua felicidade. Por isso que você vê tantas pessoas frustradas. Quando alguém não supre uma expectativa, às vezes a gente coloca também expectativas demais no outro. A gente fica querendo que o outro seja da maneira que a gente visualizou na nossa cabeça, né? E aí depois que você vai conhecendo, você vai percebendo que não era bem aquilo que você visualizou, vai fugindo um pouco das suas expectativas e você se frustra. Quando a gente cria expectativas demais no outro, a gente também se frustra, né? Então a gente precisa ser o centro de nós mesmos. A gente precisa ter a nossa felicidade em nós mesmos, sermos completas, para aí sim entrar no relacionamento que vai somar, simplesmente somar. Mas não deposite a tua felicidade em outra pessoa. Seja completa, seja plena, sozinha primeiro. Depois você, quando estiver dentro de um relacionamento, entenda isso. A outra pessoa tá aí para somar, não para te fazer feliz. Sua felicidade depende de você. Aqui fala, olha, aí eu como falei, né, trago uma felicidade que não oferece a si mesmo. Pelo contrário, buscam se tornar um ser completo que possa compartilhar essa plenitude com os outros a partir da liberdade. Além disso, essa pessoa é capaz de aceitar os próprios erros, isso também é interessante, e corrigi-los quando necessário. Ela entende que não é um ser perfeito e não tem medo de trabalhar suas vulnerabilidades. Pessoas maduras entendem que elas erram, entendem que elas não são perfeitas, entendem que elas são vulneráveis. Pessoas maduras acessam as suas emoções, elas não escondem as suas emoções, não escondem as suas fragilidades. Tem pessoas que escondem, que não gostam de mexer lá dentro, porque dói, né? Às vezes tem uma emoção escondida ali, que é mais chatinha e dói. Mas pessoas maduras não têm medo de acessar essas emoções. Eu falo muito isso para os meus pacientes na terapia.
Não esconda, não tente esconder as suas emoções. Você precisa se permitir sentir. Sente a tristeza, tá triste? Se permita sentir isso. Sente a tristeza. Tá com raiva? Sente essa raiva. Expressa essa raiva, libera isso. Tá feliz? Sente essa felicidade. Não esconde essa felicidade. Tá frustrada? Sente essa frustração. Não finge que tá tudo bem. Não, tô bem. Tá tranquilo, tá tudo bem. Não, você não tá bem. Mentira. Você tá triste, você ficou chateada. Sente isso, expressa isso, deixa sair isso. Porque se você esconde é pior. Aí entra aí a psicossomática. Isso vai se manifestando de alguma forma fisicamente no teu corpo. Quando você esconde, quando você finge que não tá sentindo. É pior. Então, deixa as suas emoções se manifestarem. Qualquer tipo de emoção. Não esconda, não tente fingir que elas não existem. É isso, Elaine. A felicidade está dentro da gente, não está nas coisas e nem nas pessoas. Exatamente. Ela tem que estar aqui dentro. Exatamente. Próximo sinal de que você é uma pessoa madura. Você tem uma alta inteligência emocional. Já falei bastante sobre inteligência emocional. Falo sobre isso aqui no meu Instagram. Pessoas maduras são pessoas emocionalmente inteligentes. A gestão das emoções, você saber gerenciar as suas emoções, é um indicador-chave de maturidade. E é um dos aspectos que mais influencia o seu bem-estar pessoal e as suas relações também, suas relações sociais. E o desenvolvimento da inteligência emocional tem muito a ver com a educação inicial que a gente recebe. E também tem a ver com o trabalho posterior que a gente faz para compensar algumas deficiências. A gente não aprende inteligência emocional nas escolas, por exemplo. É raro a gente aprender inteligência emocional com os nossos pais. Agora que está se falando mais sobre isso. Mas antigamente, não. A gente não aprende. Então, se você quer saber se você é uma pessoa madura, pergunte-se a si mesma como que você se relaciona com as suas próprias emoções e com as dos outros. Eu acabei de falar sobre isso, né? Sobre você expor as suas emoções, você não fingir que as suas emoções não estão aí. E inteligência emocional é isso, gente. Inteligência emocional é você saber gerenciar as suas emoções e as dos outros, saber lidar com os seus relacionamentos também. Quando você aprende a gerenciar as suas emoções, consequentemente você passa a ter relações mais saudáveis consigo mesma e com as outras pessoas. Então, o gerenciamento das emoções é a chave, o autoconhecimento é a chave. Primeiro pilar da inteligência emocional, autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, você precisa saber do que você não gosta e do que você gosta, você precisa saber como que você reage em determinadas situações, quais os gatilhos que tem aí, que te fazem ficar triste, que te fazem ficar com raiva, que te fazem ficar feliz, que te fazem ficar com medo, que te fazem ficar frustrado. Tudo isso é um processo de autoconhecimento. Aí quando você se conhece, quando você entende as suas emoções, quando você consegue nomear as suas emoções, aí a gente vai partindo para os outros pilares da inteligência emocional. Aí a gente entra no autocontrole, aí a gente entra na automotivação, aí a gente entra nas relações interpessoais e a gente entra na empatia. São os 5 pilares da inteligência emocional. Então pergunte a si mesmo, como que você gerencia, como que está a relação sua com as suas emoções? Como que você se relaciona com as suas próprias emoções? Se questione isso. Você geralmente se sente dominada por estados emocionais muito intensos? Ou você consegue controlar suas emoções em momentos assim muito intensos?
Você se deixa dominar por essas emoções ou você consegue controlar? Você age de algumas maneiras impulsivas e depois você se arrepende do que você fez? Porque você age por impulso? Depois quando você vai ver, caramba, já era. Falei o que não devia, fiz o que eu não devia ter feito. E depois você se arrepende, porque você não pensou, você só agiu. Você sabe se ouvir e agir de acordo com o que você sente? Você é capaz de ver, entender e respeitar as emoções dos outros? E aí a gente está falando de empatia. Será que você consegue entender as emoções dos outros sem julgar? Simplesmente ver e respeitar? Tudo isso tem relação com a inteligência emocional. E aqui, ó, até anotei isso falei já e anotei aqui, né? Quando fugimos dos sentimentos por meio de vícios, de festas, de compras compulsivas, esportes ou qualquer outra atividade que usamos como fuga, fica claro que ainda temos muito trabalho a fazer. E o mesmo acontece se não formos capazes de lidar com as emoções com aqueles ao nosso redor, se nos sentirmos desconfortáveis, sendo empáticos, mostrando-nos vulneráveis ou cedendo e negociando em nossas relações, né? Então a gente acaba camuflando quando a gente tenta esconder ou fugir dos nossos sentimentos por meio de vícios, festas, ações impulsivas. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tenho muita dificuldade de reconhecer e me permitir sentir tristeza, mas estou trabalhando a me permitir isso. Pois é. Porque é um sentimento ruim, né? Ninguém gosta de ficar triste. Aí a gente acaba tentando esconder. Ah, não posso ficar triste, não. Tem que ficar feliz, tem que ficar bem. Que isso, gente? Tristeza aí, sai pra lá. Quero ficar triste, não. Mas se você não se permitir sentir isso, em que momento que você vai sentir? Que momento que você vai deixar isso sair? Isso tem que sair de você. Eu, quando tô triste, eu também tenho dificuldade assim, em demonstrar e expressar meus sentimentos. Mas eu me permito sentir. Quando eu tô triste, eu gosto de ficar sozinha e eu choro. Eu sou chorona e eu choro tudo que tem pra chorar. Desabafo. Geralmente eu desabafo com a minha irmã ou com uma amiga mais próxima, mas eu gosto de falar isso com alguém. Sempre com alguém assim, que você tem mais intimidade, né? Desabafo, solto tudo que tem pra soltar depois. Eu me sinto tão bem. Não no mesmo dia, mas às vezes eu vou dormir triste. No dia seguinte eu acordo melhor. Porque eu liberei, eu soltei isso. A gente tem que liberar, gente. Senão você vai guardando, aquilo vai acumulando e vai te fazendo um mal. Eu tinha muita dificuldade também em colocar pra fora minhas emoções, meus sentimentos. Hoje em dia não. Eu me permito sentir e colocar pra fora. Elia consegue, eu sou sanguínea e tenho treinado minha mente assim. Respiro fundo 5 vezes e tem dado certo. Pois é. Exatamente, para você se controlar, né? Porque às vezes se você não parar para respirar, você acaba falando alguma coisa que não devia, acaba agindo por impulso. Então para, respira, pensa bem, analisa a situação. Isso faz parte do autocontrole. O autocontrole dentro da inteligência emocional é você conseguir analisar. E tem gente que fala, Lizzy, mas é muito difícil, no momento ali da raiva, como é que eu vou parar para pensar? Como é que eu vou analisar? Gente, é treino. Inteligência emocional, ela é aprendida. São habilidades que você aprende, é prática. Ah, mas é muito difícil pra mim. Tudo bem, é difícil. Tô falando que é fácil. Não é fácil pra ninguém. Imagina, você tá ali brigando com o teu marido, com a tua esposa, com o teu parceiro, com a tua parceira, vocês estão discutindo, ele fez uma coisa que você não gostou, ou ela fez uma coisa que você não gostou, você tá com raiva. E aí você começa a falar um monte. Mas para pensar nas consequências das suas palavras. Na hora ninguém para pensar. E, gente, de verdade, palavras machucam mais do que um tapa, um soco, né? Do que aquela dor física. Eu acredito nisso, a dor da palavra. Porque a palavra,
ela fica na sua cabeça. A dor física, tu recebe um tapa, tu recebe um soco, vai doer na hora. Depois vai passar, vai ficar roxo, depois vai passar. Mas aquilo que você fala, pra quem tem boa memória, como eu, você vai falar uma coisa pra mim em 2005, eu vou lembrar até hoje, exatamente do jeitinho que foi falado. Eu tenho uma amiga assim, ela tava aqui, não sei se ela tá. Gente, que memória que a menina tem. Lembra de coisas que aconteceu lá em 1989. Então, assim, cuidado com as suas palavras, com o que você fala pro outro, para não magoar o outro. Por isso que o autocontrole é tão importante. Você pensar antes de falar, mesmo na hora da raiva. Mesmo na hora da raiva. Pensar nas consequências. Poxa, se eu falar isso, vai ser legal. Vamos fazer o seguinte? É aquele momento assim, tu vai pensar rápido e vai... Olha só, vamos fazer o seguinte, nós estamos alterados, a gente tá falando aqui, cada um tá falando uma coisa e a gente não tá mais se entendendo. Vamos dar uma pausa? Deixa eu ir ali esfriar minha cabeça, vou tomar uma água, vou respirar, vou meditar. Depois a gente volta e conversa, quando a gente estiver mais calmo, mais tranquilo. O autocontrole é isso. Às vezes você evita um acidente, você evita uma tragédia, se você tem autocontrole. Quantas vezes a gente não vê na rua? Trânsito. Você fecha, né? Você vê um carro fechando o outro ali, e aí o outro cara tá num dia... Tá dizendo que a minha conexão tá ruim. Não sei se tá pausando aí pra vocês. Mas vou continuar. E aí você sai estressado, o cara sai do carro estressado, tira uma arma. A pessoa morre porque não conseguiu se controlar. Tantas tragédias que a gente vê na televisão por falta de inteligência emocional, por falta de gerenciamento das emoções, por falta de autocontrole. É de você mesmo que eu tava falando, Marcelo. Marcelo tem uma memória, gente, que de vez em quando ela solta umas coisas da época que a gente tinha, sei lá, 15 anos, e ela lembra de tudo como aconteceu. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Pois é bom e ruim. É bom em alguns sentidos e ruim em outros. E, gente, o último sinal, o quinto sinal de que você é uma pessoa madura, você integrou o seu passado. Então, para identificar que você é uma pessoa madura, analise a visão que você tem em relação ao seu passado. Eu coloquei aqui, todos nós cometemos erros, todos nós prejudicamos alguém, todos nós fomos feridos em algum momento da nossa vida. Todos nós enfrentamos frustração, decepção, fracasso. Porém, a maturidade nos permite compreender, integrar e liberar esse passado doloroso. Então, quando a gente consegue abrir mão daquilo que estava pausando, né, Elia? Eu acho que agora voltou. Apareceu aqui para mim também. Quando a gente consegue abrir mão dessas situações dolorosas que aconteceram no nosso passado, integrar isso. Tá sem som para todo mundo? Deixa eu ver aqui. Vê se voltou. Vocês estão me ouvindo? Ou tá sem som? Estão me ouvindo? Sim ou não? Tá bom? Ah, então tá bom. Deve ter voltado. Vamos lá, só pra concluir, né, o que eu tava falando. Oi, Ana Luísa, tudo bem? Boa noite. Essa hora à noite a galera entra mais, né? Quando eu faço live pela manhã ou à tarde, não tem tanta gente. Mas vamos lá, gente. Então, voltando à questão do passado, né? Quando você tem... Tá bom, obrigada. Quando você tem maturidade, você é uma pessoa madura, você consegue deixar essas situações do passado. Você vive o presente sem permitir que as coisas que aconteceram com você lá atrás te afetem. Isso a gente trabalha na terapia, também não é um processo simples, porque, né, às vezes a gente passa por tantas coisas ruins lá atrás,
tantas situações ruins que é difícil a gente conseguir abrir mão, largar isso e a gente conseguir ficar bem, né? Traumas, aí a gente entra em vários aspectos, mas a gente trabalha isso na terapia e quando a gente consegue olhar para o passado sem permitir que esse passado machuque a gente mais e a gente consegue viver a nossa vida, isso é sinal de maturidade também. Você libera esse passado doloroso. E aí, a partir desse ponto, você não lembra mais com ressentimento, com mágoa, com rancor, com tristeza, mas como parte de um aprendizado. Né? As coisas que acontecem na nossa vida, a gente sempre aprende alguma situação, alguma coisa. Então, é parte de um aprendizado. E aí, com o passar do tempo, a gente consegue extrair uma lição do acontecimento, a gente consegue perdoar os outros, a gente consegue nos perdoar. Isso tudo vem com a maturidade. Então, gente, esses foram 5 sinais. Falei aqui sobre 5 sinais de que você é uma pessoa madura. Quem lembra quais são os 5 sinais? Vou repetir aqui para a gente caminhar para o final. Então, 5 sinais de que você é uma pessoa madura. Você é capaz de tomar decisões. Você sabe dizer não, sabe dizer basta quando você não quer algo. Você assume a responsabilidade por si mesmo. Você é autorresponsável. Você tem uma alta inteligência emocional. E você integrou o seu passado. Esses são sinais de maturidade. Que bom, Camila, é isso aí. Então a gente vai sempre buscando isso, né? Buscando essa maturidade. E essa foi a nossa primeira live. Espero que vocês tenham entendido. Ao longo dessa semana, vou trazer mais conteúdos sobre maturidade. Amanhã vou colocar um post lá no feed. Quarta-feira teremos outra live, só que aí na quarta vai ser mais cedo, vai ser meio-dia, porque esse horário à noite eu vou estar dando aula, então não consigo fazer todos os dias esse horário. Então na quarta vai ser mais cedo, mas quem não conseguir assistir, eu vou deixá-la salva lá no feed. E na quinta-feira, eu iria fazer na sexta, mas sexta tem o Jogo do Brasil, né? Então preferi passar para quinta-feira. Na quinta-feira a live vai ser ou às 5 ou às 6 horas da noite. Ainda vou definir, porque eu também tenho uma aluna, e aí vou definir direitinho com ela o horário e passo para vocês aqui no Instagram, tá bom? E, gente, vamos pensar sobre isso, né? Vamos buscar ser pessoas, ser adultos maduros, como eu falei no início. Não necessariamente ser adulto é sinal de maturidade. E eu queria finalizar falando algo para vocês, que eu fiquei refletindo sobre isso ao longo desse dia e decidi falar aqui para vocês. Um outro sinal de maturidade é quando você para de se importar com a opinião dos outros. Você para de se importar com o julgamento dos outros, vamos dizer assim. Eu digo isso porque a gente percebe, né, que muitas pessoas têm sempre muita coisa para falar ao seu respeito. As pessoas, elas vão te julgar por algum motivo, elas vão olhar pra você e vão encontrar alguma coisa pra zoar. Qualquer coisa, você sabe. Às vezes, um caminho que você tá seguindo, que pra outra pessoa não é um caminho legal, e ela vai te julgar por isso. Às vezes, porque você tá fazendo algo que ela gostaria de estar fazendo, mas não faz. Você vai ser julgada por isso, ou você vai ser zoada por isso. Porque você tá fazendo e ela não. Às vezes você tá fazendo algo por você e ela vai olhar e vai rir. Ou então ela vai falar, caraca, você é doida. Isso não vai dar certo, não. Para com isso que tá passando vergonha. Para quem empreende, né, e utiliza aqui o Instagram como ferramenta de trabalho, tá divulgando o teu trabalho, você tem que mostrar, você tem que se mostrar. Tem que se mostrar mesmo, fazer live, postar nos stories, postar tua rotina. É isso, empreender aqui no Instagram é isso. Eu, no início, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha do que as outras pessoas iam pensar ou iam falar de mim. Depois eu falei, gente, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga as minhas contas, quem paga as minhas contas sou eu. Então vamos lá, vamos ver como é que é isso aqui.
Mas sempre vai ter alguém para te julgar. Mas quando você é uma pessoa madura, você não se importa com isso. Você não permite que o julgamento alheio te coloque para baixo. Eu vou falar mais sobre isso também ao longo da semana, mas você não permite. Seja você, faça o que você tem que fazer. Não ligue para o que os outros estão falando a teu respeito. Se eles estão falando a teu respeito, é porque de alguma maneira você está incomodando, é porque você está fazendo algo e eles não. E você está em movimento. Você está correndo atrás do teu. Então não ligue. Não permita que pessoas te coloquem para baixo. Muita gente se preocupa demais com a opinião alheia, exatamente. E deixa de fazer coisas por conta da opinião alheia, né? Só faz a tua parte. Você tá no caminho certo, continua, não para. Faz. Que você vai chegar lá. Enquanto a outra pessoa tá te julgando, você tá, trabalhando, tá correndo atrás, tá conquistando as suas coisas, e ela tá perdendo o tempo dela julgando você. Problema dela. Faz o teu. Tá? Pessoas maduras não se importam com a opinião dos outros. Não se permitem se abater por conta da opinião dos outros. Deixa os outros falar. Gente, vou finalizando a live. Agradeço a todo mundo que entrou, que participou, que esteve comigo aqui no chat. Vou deixar a live salva. Depois você passa lá no meu feed, curte, compartilha com outras pessoas também que você acha que vão se interessar por esse conteúdo. Deixa lá teu feedback para mim nos comentários. Continuem me acompanhando por aqui ao longo dessa semana, que a gente vai ter muito conteúdo até domingo sobre maturidade. Obrigada, gente. Eu vou ficando por aqui, eu vou fechar a live, ela vai ficar salva lá no feed. Até a próxima!